nosso quadro é um encontro muito gostoso com a professora doutora da ESPM Rio de Janeiro. Ela é pesquisadora do Laboratório Cidades Criativas e do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil. A gente vai ter um papo muito gostoso para entender um pouco a situação, o contexto evolutivo do Brasil, principalmente em políticas de inclusão, diversidade. Enfim, a gente vai circular por esses temas aí. Professora, muito obrigada pela sua presença. A gente vai começar aqui por uma questão um pouco mais ampla, e eu queria trazer à nossa mesa um questionamento que é o seguinte: ao longo da história do Brasil, a gente tem como centro de poder uma formação de preconceitos, estigmas, que estão muito na essência mesmo do comportamento da sociedade brasileira, e isso tem aparecido com um volume muito grande, principalmente a partir do acesso à informação da sociedade como um todo. E aí, quando a gente vê, por exemplo, hoje eu soube de um dado que a Comissão Feminina da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, a segunda maior cidade da América Latina, é constituída 100% por homens, não tem uma representante brasileira e mulher, né? Para um assunto que tem muito a ver com ela mesma. Então, quando a gente vê nesse centro de poder essa questão dos estigmas, primeiro, a questão do machismo, e terceiro, e mais um ponto que é importante, terceiro é a questão da concentração de riqueza. Nós temos uma população de 1% que concentra o volume de riquezas geradas nesse país. E com essa questão de uma sociedade tão carente, por que esses estigmas, esses preconceitos, eles são tão difíceis de serem, sanados, e a gente tem uma política pública diferenciada, muito mais diversa e inclusiva? Então, Ana, primeiro eu gostaria de agradecer o seu convite, né? Eu acho que a sua questão é muito boa e ela traz aí diversos elementos para a gente pensar. A constituição da nossa história e da nossa sociedade, né, as nossas marcas que a gente traz ao longo aí dos séculos, ajudam um pouco a gente entender a nossa conformação social e o nosso estado de coisas hoje, né? Então, a gente foi uma sociedade marcada por muita violência, por uma formação muito violenta, por um processo de escravidão que durou 3 séculos. Então, quando eu falo, né, a abolição da escravidão tem 136 anos, né? Então é muito pouco tempo. A gente tem 3 séculos de escravidão, então muito dessa... há uma construção aí e é curioso porque é uma construção de um imaginário do brasileiro, ele se vê como cordial, como afetuoso, só que diante de algumas diferenças, né, então a gente tem um preconceito racial enorme, né, então um preconceito com relação às mulheres, uma misoginia enorme, então a gente continua carregando esse nosso processo histórico, né? A gente continua carregando essa nossa história ao longo do tempo, e também isso se reflete no presente. Então, políticas públicas, né? Hoje a gente vem discutindo políticas públicas, por exemplo, né? A questão de cotas na universidade, que a gente começou a discutir há coisa de 25 anos, se tanto, assim, né? A partir do século XXI. E foi praticamente a primeira política pública voltada para a população negra. Então, a gente tem um processo de abolição da escravidão em que a gente não faz nenhuma política pública voltada para essas pessoas que foram arrancadas das suas terras, que foram escravizadas e que passaram 3 séculos escravizadas, então gerações de famílias que foram escravizadas, e que não teve nenhum apoio, né? Assim, houve uma libertação, né? E essas pessoas que se virassem, né? Essas pessoas que, né, conseguissem sobreviver da forma que pudessem. Então, a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa refletir sobre a nossa história e o que a gente pode fazer, e isso precisa ser uma ação ativa. Às vezes algumas pessoas falam, não, mas isso vai melhorar com o tempo. Sim, mas precisa de uma ação ativa do Estado, né? Precisa de políticas públicas voltadas, porque quando a gente olha a desigualdade no Brasil é aberrante, aí as pessoas naturalizam. Elas falam, não, é normal. É normal, as pessoas negras não querem estar na universidade, como se fosse isso, porque há também todo um processo histórico que a gente
apagou essas questões, né? A gente tem toda uma criação de uma ideia de uma democracia racial, de que o racismo acontecia nos Estados Unidos, o racismo acontecia na África do Sul, mas não acontecia no Brasil, porque aqui a gente tinha miscigenação. Então, toda essa ideia, tem uma parcela da sociedade que fala, não, mas não precisa ter uma política pública voltada para a população negra, porque a gente não tem desigualdade racial no Brasil. Só que quando a gente olha os dados, e quando a gente coloca a lente de gênero, né, então a dimensão dessa interseccionalidade, né, de gênero e de raça, a gente vai ver diferenças. A gente vai ver que a mulher negra no Brasil, ela está na base da pirâmide social. Ela ganha menos, ela tem menores oportunidades no mercado de trabalho, ela trabalha nas vagas mais vulneráveis. Na pandemia, isso ficou muito evidenciado, né? As mulheres negras foram as primeiras a perder os seus empregos. Então, quando a gente observa a política, e quando a gente coloca essa lente, né, separando mulheres e homens, e pessoas brancas de pessoas negras, a gente vai observar, a gente vai ver que tem diferenças. Eu trabalho pesquisando há vários anos, por exemplo, a carreira diplomática, que é uma carreira que você só entra com concurso público, um concurso público dificílimo, então as pessoas passam anos estudando para esse concurso. E quando a gente coloca a lente, e isso foi muito curioso, porque eu comecei estudando Itamaraty na minha tese de doutorado. E daí a primeira coisa, assim, quando, né, o professor olhou assim, o meu sumário da tese, por que você vai trabalhar com mulher diplomata? Porque é concurso público, então é universal, então não tem diferença. É o que a gente chama em estudos organizacionais de uma cegueira de gênero. Então, é como se não tivesse diferenças entre homens e mulheres nas organizações. Mas, quando a gente observa mesmo uma carreira como a carreira diplomática, a gente vai observar diferenças, que há diferenças entre homens e mulheres. Então, mulheres, por exemplo, são apenas 23% no Itamaraty. Quando a gente olha nas carreiras mais altas, né, como embaixadoras, elas são 18%. Então, curiosamente, a gente fez uma pesquisa longa agora sobre isso. Essas mulheres, as mulheres que conseguem entrar, porque 40% o concurso é mais ou menos dividido dessa forma, 60% de homens candidatos, 40% de mulheres candidatas, mas apenas 23% passam. E desses 23% que passam, a gente observou que são as mulheres de uma renda ainda mais alta do que as dos homens, porque as mulheres, elas precisam, né, ter essa dimensão da terceirização do cuidado. Porque a mulher, ela carrega, né, na nossa cultura, ela carrega essa questão de um exercício do cuidado do lar, do exercício do cuidado, mesmo que não seja o cuidado, assim, diário, super focado, mas ela tem que estar ligada, que ela precisa ajudar a mãe, que ela precisa, de repente, esquentar uma comida. Então, há uma carga mental. Mesmo que não seja efetiva, assim, de super focada, há uma carga mental que é atribuída às mulheres, e isso vai afetar as mulheres no mercado de trabalho, na sua capacidade de conseguir obter sucesso no mercado de trabalho. Só complementando, que é a terceira questão que eu ia te falar, com base nessa realidade que você colocou tão bem, algo que eu sempre tenho uma certa crítica, não sei se crítica, mas quando se fala em políticas de inclusão de mulheres, ações de inclusão, eu coloco alguns questionamentos. Por exemplo, quando você inclui uma mulher, isso não basta, na minha perspectiva, não basta apenas dar o espaço, porque exige um suporte imenso para a mulher. Então, quando você traz essa questão da mentalidade feminina, que está muito imbuída na mulher e na sociedade, a mulher é a que cuida, a mulher é que acolhe, então, a mulher, ela precisa de todo um suporte financeiro, econômico, sabe, emocional, para que ela efetivamente esteja incluída naquele locus onde se abrir um espaço. Porque E esses locos que são abertos, eles são tão pequenos, ou seja, no total, no cômputo geral, eles são de pouca quantidade para o volume necessário de inclusão, né? E aí eu te coloco, professor, o seguinte: qual é o papel do Estado em termos de política pública mais agressiva para compensar praticamente 4 séculos, aí você incluindo a questão do gênero, da raça, tudo,
trazendo para a mulher, ou se o papel da justiça, dos legisladores, ele também ele é um impositivo, esse papel, para que haja leis que forcem esse Estado e as próprias organizações privadas a efetivamente não apenas abrir esses locos, mas dar esse suporte. Sim, ótima a sua questão, Ana Lúcia, porque assim, a gente tem, como eu comentei com você, né, essa dimensão da mudança, né, essa mudança cultural, essa mudança de mentalidade, só que essa mudança é muito lenta, né, e também não é garantia que ela vai acontecer, né? Então, o Estado, ele tem um papel fundamental, né, e o Legislativo tem um papel fundamental na criação de leis que possam atender na fiscalização, né, por exemplo, questão do trabalho escravo, o Estado precisa fiscalizar isso, a gente precisa ter instâncias fiscalizando essa dimensão do trabalho escravo no Brasil, que é um problema, e é um problema grave. Então, o Estado, ele tem que ter um papel bastante ativo mesmo na criação de políticas públicas para as mulheres e com esse recorte de gênero, né, com esse recorte de gênero e com esse recorte de raça, né, porque, por exemplo, né, as mulheres negras, elas recebem menos anestesia na hora do parto, do que tem estudos de enfermagem mostrando isso, do que as mulheres brancas, porque há uma compreensão de que as mulheres negras, elas são mais fortes, elas são mais resistentes do que as mulheres brancas. Então, é preciso que a gente tenha, em toda a extensão da política pública, esse corte de gênero, esse corte de raça, porque a gente vai encontrar diferença, né? A gente vai encontrar diferença quando a gente vai falar em anestesia na hora do parto para mulheres brancas e mulheres negras. Então, a política pública tem que estar atenta a isso, né? Então, essa ideia de uma universalidade, as pessoas às vezes se incomodam muito com isso. Só que isso deveria ser encarado com naturalidade, né? Para a gente conseguir superar esses problemas, a gente precisa encarar esses problemas. Tem uma parcela da sociedade que fala assim, não precisamos falar de racismo, né? Porque piora, né? Mas o que a gente precisa justamente é falar sobre isso. A gente passou séculos e décadas sem falar, né, claramente de racismo, a gente tentou invisibilizar essa questão, e isso não resolveu o racismo. Isso não resolveu, isso não melhorou as condições de vida da população negra no Brasil. Então, a gente precisa falar, a gente precisa trabalhar com dados. Então, essa pesquisa que eu participei, né, que eu coordenei com o Sindicato dos Diplomatas, que eu estou comentando com você até, é uma pesquisa bastante interessante, porque o sindicato queria justamente entender quais são os problemas. Então, é uma pesquisa gigantesca que envolve diversas técnicas de pesquisa, grupos de diplomatas ativos aposentados, aspirantes à carreira diplomática, porque eles querem entender o problema. Então, eu falo, gente, para a gente criar a política, né, para a gente saber o que a gente está exigindo e o que a gente precisa saber primeiro qual é o problema. A gente precisa saber qual é a dimensão desse problema, para que, a partir disso, a gente comece a criar políticas. A gente tem uma agenda hoje, né, uma agenda ESG, que anda um pouco forçando, né, no bom sentido, né, as organizações a se adaptarem. Né? Então, se elas quiserem entrar com ações na Bolsa, então há uma procura maior por empresas que são mais comprometidas com a agenda ambiental, que é também fundamental, ou senão a gente vai deixar de existir, né? Então é isso que as pesquisas apontam, a gente precisa mudar a forma como a gente utiliza os nossos recursos naturais, a questão social, a questão de governança. Então, essa agenda também traz essa necessidade das organizações de conseguir se pensar de forma mais crítica, né? Porque isso é muito interessante quando a gente observa nas organizações, mesmo nos papéis de liderança, a gente observa que se colocam as mulheres em atividades correspondentes à ideia de cuidado. Por exemplo, né, a mulher está na empresa, ela vai para o RH, ela vai para os recursos humanos. Daí a empresa fala, nossa, nós temos aqui mulheres, né, na chefia, olha aqui, a nossa chefe de recursos humanos. Mas e as mulheres nas finanças? E as mulheres controlando o orçamento? Né, que é onde, enfim, né, onde corre o dinheiro. Então, cadê essas mulheres? Então, nas empresas, nas organizações, nos partidos políticos, a gente sempre está vendo um certo padrão, né, de mulheres ocupando espaços que são relativos mais à ideia de cuidado. Né? Então, ela cuida no espaço privado, e daí ela tem que cuidar também no mercado de trabalho. Né? Então, é começar a romper com essas lógicas, com o que a gente chama de estereótipos de gênero. Né? Então, eu não vou promover uma mulher para esse posto, porque ela não tem perfil. O que eu estou falando de perfil? Né? O que eu estou considerando nas empresas? O que eu estou considerando como mérito? Ficar até depois do horário? Aquele funcionário é engajado, ele fica até depois do horário. Só que os homens, eles têm muito mais abertura e condições de ficar depois do horário de trabalho do que as mulheres.
né? Então, as mulheres, elas um pouco têm que cumprir as atividades delas dentro daquele horário, porque grande parte delas vai ter que pegar filho na escola, preparar a janta, arrumar a casa, organizar o outro dia, né, do marido e do filho, né, muitas vezes. Então, ela não dá para ela ficar no escritório ou no trabalho mais 2 ou 3 horas. Daí ela vai ser avaliada, essa daí não veste tanto a camisa, porque ela não está o tempo todo disponível. Que é aquela questão do suporte que a gente abordou aqui, né? Sim. Não basta abrir um espaço lá e colocar a mulher. Mas você precisa ter toda uma infraestrutura e pensar essa lógica do suporte, que Sim. é essencial. Porque a realidade da mulher e a realidade do homem é muito dispara. Né? Exatamente. Agora, voltando a essa questão dos estigmas, que é o início da nossa conversa, que você muito bem pontuou aqui. Nesse trabalho, e aí está envolvido o poder público mesmo, o Estado, no sentido de não desistir, ficar falando e efetivamente ser efetivo, periódico, mas também uma consciência, um processo educacional desde a base de conscientização de quebra desses paradigmas e estigmas, né, professor? Não, com certeza, com certeza. Isso é um trabalho enorme, é um trabalho conjunto, né, que a gente precisa encarar. Qual é a sociedade que a gente quer ter? Eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente que a gente precisa se fazer. Qual eu quero essa sociedade que está desse jeito, né, matando mulheres, né, matando empregadores porque não querem subir, porque até é uma determinação das empresas que não subam, ou a gente quer uma sociedade mais igualitária, uma sociedade sem tantas diferenças. Então, quando eu converso isso com os meus alunos, eu falo, gente, olha, o problema não é ser, falando do ponto de vista de ideologias políticas, né, de esquerda ou de direita, você precisa entender o que você quer, qual é a sua ideia de uma boa sociedade, e você conseguir localizar isso nos nossos representantes políticos. Porque também, né, a gente tem uma discussão de mais mulheres na política, e nós precisamos de mais mulheres na política, mas também há uma certa representação vazia, a gente precisa tomar cuidado com isso. De muitas vezes algumas pessoas falam, vou votar em mulher porque ela é mulher, mas essa mulher defende políticas que são completamente contrárias à emancipação das mulheres. Então, é preciso também ficar atento a isso, né? O que aquela pessoa está defendendo. Não é apenas, vou votar numa mulher, não, mas vou votar numa mulher, o que essa mulher pensa? Pensar nessa representação substantiva, do que é pensado, do que é proposto. Isso é fundamental, isso é super importante, para que a gente possa ter processos políticos, e isso leva tempo. Então, a ideia até de uma escola na ciência política é de que as regras mudam o comportamento. Então, se você tem uma regra, o seu comportamento vai sendo lento. É a mesma coisa de usar o cinto de segurança. Quando começou a ideia do cinto de segurança, um monte de não, eu não vou usar, é horrível. Mas, enfim, é obrigatório, porque senão eu vou ser multado, então eu uso. Então, daqui a um tempo, mesmo se tirar a regra do cinto de segurança, as pessoas vão continuar usando o cinto de segurança. Porque elas incorporaram aquilo como um comportamento, como uma necessidade, e que elas já nem pensam mais para fazer. Então, elas fazem. Então, é processo, mas esse processo, é lógico, precisa aí de uma ação mais efetiva, porque senão, enfim, se a gente for esperar, cada um tomar consciência... Enfim. É muito legal essa questão da norma, que é a norma. A norma é a definidora, né, até mesmo de responsabilidades dentro de grupos. Muito Sim. bacana. Professora, Oi, pode falar. Eu estou agora, como pesquisadora convidada aqui em Berlim, e eu acho muito interessante como as diferenças, isso que é o que mais me fascina, essas diferenças culturais, e aqui é uma sociedade muito cheia de normas, para você ter cachorro, você precisa registrar o cachorro paga imposto, assim, mas funciona. Eu falo, gente, que maravilha, funciona. É cheio de regras, super burocrático, mas funciona, assim, é óbvio também, tem uma desigualdade muito, porque no Brasil enfim, é algo que extrapola qualquer coisa. Então, você tem uma sociedade que é organizada, mesmo uma cidade muito grande, o transporte público funciona, as coisas funcionam, mas porque tem regra. Porque em sociedades complexas não adianta, a gente precisa. Pode ser chato? Pode, mas a gente precisa. Muito bom. Finalizando o nosso papo aqui, que foi... Nossa, a gente poderia fazer uma série aqui. Mas... Que bom! A série. Me diz uma coisa, finalizando, nas suas pesquisas, dentro do seu universo todo imenso aí, essa sua vivência, inclusive, comparativa entre a Europa, num país extremamente desenvolvido e sustentável, como é a Alemanha,
E esse país complexo, com uma civilização super... A gente não tem... Imagina, a gente está falando de quê? De 500 anos, sabe? É muito recente, né? Todo esse processo de construção dessa sociedade. Como que está esse universo atual? Evoluímos desde a democratização nos anos 90 até os dias atuais, inclusive você citou essa nova que eu chamo de normativa, que é ESG, que é impositiva, de certa forma, né, para as empresas em geral. Nós evoluímos dos anos 90, vamos lá, começo dos anos 2000 para cá, ou retrocedemos na última década, porque quando vem um dado desse que o IDG do Brasil, IDH do Brasil, retroceder uma década, dá poxa vida, a gente luta tanto e parece que não sai do lugar. Como que está dentro das suas pesquisas a nossa realidade atualmente? Então, Ana, a gente vem melhorando. É um processo, né, que, enfim, a gente melhorou desde a redemocratização, a gente melhorou. A gente vem melhorando. Mas isso é muito interessante da gente observar, de quando a gente retira esses incentivos, né, de quando a política pública tem, como a gente teve nos últimos anos, uma piora no investimento social, e assim, uma série de outros problemas nos nossos 5 últimos anos, de como a gente tem uma piora, né, de como essa sociedade, por exemplo, né, liberar o armamento para a população, né, de como isso piora, né? Isso não é que não tinha pesquisa sobre isso, tinha um monte já de pesquisas que mostravam isso. Né? Então, liberar o armamento não é solução para a segurança pública, muito pelo contrário. Ontem teve um caso no Rio de Janeiro, né, sobre tristíssimo de um ônibus, né, raptado, etc. e tal, né? Tem uma pessoa hospitalizada. Então, Ana, como não é um processo em que a gente vai conseguir resolver com 15, 20 anos de uma política pública. É preciso um processo, né? Então, você tem o Bolsa Família, que tem um impacto bastante positivo, né? Um impacto bastante positivo nas cidades do interior do Brasil, porque, assim, não é apenas dar o dinheiro, né, para ter essa política pública, ela leva uma corrente de desenvolvimento econômico. Porque essa pessoa que está recebendo esse dinheiro, ela vai lá comprar no mercadinho coisa que ela não tinha condições de fazer até um tempo atrás. Então, ela está injetando... Então, isso é injetar também dinheiro na economia. Isso é favorecer o dono do mercadinho a continuar tendo o seu negócio. Então, acho que a gente precisa um pouco abrir a cabeça para essa ideia da importância de política social, e não é só para aquela pessoa que está recebendo aquele benefício. Você vê que a taxa de natalidade de pessoas que recebem o Bolsa Família, ela diminuiu, ela é menor do que a taxa de natalidade média do Brasil, porque a mulher passou a ter dinheiro para comprar o seu anticoncepcional, é algo muito simples. Ela não precisa mais ir no posto de saúde, se deslocar, chegar no posto, não tem, né? Porque assim, para as pessoas de classe média pode parecer muito banal, como assim não tem dinheiro para comprar um anticoncepcional? Mas as pessoas pobres estão tendo que decidir entre comprar um anticoncepcional e pagar a conta de luz, entre comprar um anticoncepcional e comprar leite, não é uma escolha banal. Então, quando você dá e quando você foca essa política pública como foi focada nas mulheres, você tem aí uma série de benefícios. Então, a gente vem melhorando, só que a gente, como a nossa história, a gente anda aos tropeços, é uma coisa impressionante. Assim, como a cada 30 anos, mais ou menos, a gente cisma de querer transformar tudo e a gente retrocede, infelizmente. Infelizmente, isso vem sendo a nossa história. A cada 30, 40 anos, a gente tem um evento que faz a gente retroceder. E daí é preciso reconstruir de novo, né? É preciso conseguir refazer o pacto social, né? Então, porque parece que não há, né, uma parcela da sociedade, por exemplo, né? Eu me incomodo muito com essa ideia de que na ditadura militar não havia, por exemplo, né, não havia corrupção. Então, tem umas pessoas que falam, não, era melhor porque não havia corrupção. Não havia investigação. Corrupção havia, a gente não sabe o tamanho, né? Tem um diplomata, inclusive, que foi suicidado, que foi morto porque ia denunciar corrupção a Comissão da Verdade agora, né, fez a correção nesse processo histórico, né? Ele ia denunciar a Caixa de Corrupção em Itaipu, né? Então, é muito diferente. Né? Então, não, hoje tem muita corrupção. Não, sempre teve, só que tem momentos em que a corrupção não pode ser investigada, em que você não tem imprensa livre. Então, quando você não tem uma democracia,
Por mais que a democracia tenha os seus custos, né, ainda é a melhor forma de governo. Né? Você tem uma imprensa livre, uma imprensa que pode fiscalizar, você tem órgãos de controle, você tem uma Polícia Federal, né, um Ministério Público, né, mas com maior liberdade para poder investigar. Né? Então, há aí um problema, sei lá, de desinformação, né? E eu acho que sim, há também uma mentalidade muito autoritária. Né, infelizmente, da nossa cultura. A gente ainda tem uma mentalidade ainda muito autoritária, de achar que tudo pode ser resolvido pela força, né, pela força repressiva. Carla, essa questão da autoridade desses ciclos, eu sou bem mais velha que você, eu vivenciei bem a ditadura e realmente eu concordo totalmente. Quando você não tem uma democracia e não tem acesso à informação e, acima de tudo, não democratiza essa informação, essa sociedade ela fica muito mais frágil e facilmente controlada, né? Esse ranço autoritário faz parte da nossa história e dessa cultura de ir e vir do brasileiro, de indefinição de sua própria identidade, porque uma das questões que eu me indago muito é a questão da memória. Parece que o Brasil ele não dá importância e ele não tem o valor da memória, de se construir e de se dar essa memória e manter essa memória. Isso é um dos fatores que faz com que a gente viva nesses altos e baixos ou não? Eu acho que sim, Ana. Eu acho que isso é uma, como a gente fala, uma variável, né? A gente não querer falar sobre os nossos problemas. Né? Nós não queremos falar sobre a escravidão, nós não queremos... Aqui, né, eu vejo que a gente tropeça o tempo todo na história da Segunda Guerra Mundial, né? O tempo todo, tá em todos os lugares. Né? É marcar mesmo, né? Olha só o que foi feito, olha o que não pode ser repetido. Embora, enfim, a Europa também esteja em crise, a Alemanha também esteja em crise, tem um crescimento da extrema-direita aqui também, mas tem essa tentativa de uma preservação de memória. E eu acho que a nossa construção, né, enquanto sociedade, é uma construção de uma sociedade muito autoritária. Né? Então, que gosta de dar ordens, não gosta da política pública, gosta de fazer caridade. Né? Então, não, eu dou lá uma coisinha para uma fundação ou para uma ONG, eu ajudo aqui um morador de rua, mas quando fala numa política pública ampla, não, isso não pode, isso é comunismo. Então, não sei, as pessoas, há muita falta de informação, né, sobre o que são as coisas, né? Porque, enfim, numa sociedade com estado de bem-estar social relativamente, né, funcional, enfim, está em crise, mas está funcionando, como aqui na Alemanha, o Estado tem esse papel, né, das pessoas conseguirem viver com dignidade. Então, não é comunismo, é conseguir ter uma casa, é conseguir manter os seus filhos na escola, numa boa escola pública, ter um sistema de saúde que, enfim, está problemático, mas funciona, ter transporte público, né, e ter um poder de compra. Né? Eu fico bastante espantada assim, com o poder de compra. Então, que uma pessoa com um salário mínimo aqui na Alemanha consegue ter. Né? Coisa que no Brasil as pessoas não conseguem. Né? Então... É ter dignidade, né, Carla? Exato. Que é algo que me incomoda a vida inteira aqui no Brasil. Uma parcela não se incomoda com isso, é isso que me assusta. É assustador. E a gente não transforma nunca, é o que eu falo. Você ter condições de dar, como você, independente de ter suas críticas, mas ter condições. Eu posso até citar um exemplo, há alguns anos atrás, de um case que eu fiz de uma empresa, inclusive francesa, aqui no Brasil, que ela conseguiu instalar uma rede de geração de energia para os ribeirinhos, uma comunidade pequena na Amazônia. Eu fiquei tão impressionada, as pessoas guardavam alimentos, que é o peixe, com sal. O índice de pressão alta em criança naquela comunidade era um dos mais altos no Brasil, sabe? Então, você dá a possibilidade, é algo tão óbvio, da pessoa ter uma geladeira para poder guardar. Olha o processo de transformação que você consegue com uma simples ação, né, pública. Então, eu adorei o papo aqui com você. Eu gostaria só de te pedir uma mensagem final aqui para o nosso bate-papo. Eu acho que esse nosso bate-papo foi muito interessante, né? Porque trouxe aí um pouco solto diversos problemas. Então, o que eu espero,
né, é que a gente consiga fortalecer essa nossa democracia e consiga transformar essa democracia num processo cada vez mais saudável, com políticas públicas que observem essas diferenças, que levem em conta essas diferenças. Então, o que eu gostaria, né, eu falei aqui de projeto, né, qual é o projeto que eu gostaria de ter um país muito menos desigual, né, para que as pessoas pudessem viver. Muito obrigada, Carla. Foi um prazer tê-la aqui. Gostaria de ter muito mais tempo para a gente desenvolver muitas perspectivas, mas não faltarão oportunidades. Obrigada.